Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui nas nossas aulas de História agora, História do sexto ano. Forte abraço a todos vocês aí da Escola Municipal Caetano Monteiro, essa família aí. Um forte abraço a todos vocês aí do sexto ano, não só da Escola Caetano Monteiro, mas como de toda a rede municipal de Ribeirão. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho em História, né, dos povos antigos do Oriente Médio, uma região da Ásia pertencente ao continente asiático, onde vão surgir as primeiras civilizações, certo? Prosseguindo a nossa aula, aí nós temos uma imagem, né, de uma das cidades aí da região da Mesopotâmia, né, conhecido como Mesopotâmia, aonde será conhecida como o berço das civilizações, assim como o continente africano, né, lá na África vão surgir, vai ser o berço do homem, né, o berço da humanidade, onde vão surgir os primeiros seres humanos, aqueles primeiros seres semelhantes ao ser humano, ao homem, né? Vão surgir no continente africano e lá será considerado o berço da humanidade. Assim também a Mesopotâmia vai ser considerado o berço também, um berço, mas o berço das civilizações. E o que vem ser uma civilização? Civilização nada mais, nada menos que são cidades, né? Serão cidades que irão se formar e darão origem às civilizações. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos entender direitinho. Berço da humanidade, África. Por quê? Porque vão surgir os primeiros seres humanos, né? Os primeiros grupos humanos vão surgir ali no continente africano. E no continente asiático, também uma parte aí da África também, que é o Egito, certo? Também surgirão as primeiras civilizações. E o berço dessas civilizações, onde surgirão as primeiras, por isso que é o berço, as primeiras civilizações, as primeiras cidades, será justamente numa região conhecida como Mesopotâmia, uma região da Ásia, certo? Do Oriente Médio, que ela vai ficar entre rios, né? Beleza? Nós teremos aí um conjunto de montanhas, uma cadeia de montanhas e um deserto. Entre esse conjunto de montanhas e entre esse deserto, nós teremos aí dois principais rios que vão desaguar no Golfo Pérsico, que também é uma região ali do Oriente Médio. Beleza, pessoal? O nome desses rios será Tigre e Eufrates. Beleza? Só para a gente entender. Tigre e Eufrates. Esses rios serão bastante importantes para o desenvolvimento dessas civilizações. Por quê, professor? Porque elas serão civilizações, sociedades hidráulicas, fluviais, ou seja, essa palavrinha hidráulica, fluvial, ela está ligada a quê, pessoal? A água, né? Então elas vão se desenvolver graças a quê? As águas desses dois rios, do rio Tigre e do rio Eufrates, eles vão depender dessa água para tudo, não só para a navegação, mas para o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais. E a partir de então, eles começam a formar o quê? As suas cidades. E a partir de então, começa a se formar o quê? A civilização, beleza? Que são essas cidades. Aqui, entre esses dois rios, que essa palavra justamente significa isso aqui, Mesopotâmia, significa entre rios. Que rios? O Tigre e o Eufrates, beleza, pessoal? Essa região todinha aqui, que ficava entre essa cadeia de montanhas, ou seja, um conjunto de montanhas muito grande e um conjunto de desertos aqui, essa região vai ficar chamada Mesopotâmia e dentro dela vai ser muito importante a agricultura, porque as cheias do rio e as secas do rio, elas vão proporcionar o quê? A fertilização do solo, ou seja, o solo vai ficar fértil, vai ficar adubado, vai ficar preparado para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura. E é ali onde os primeiros grupos humanos, que eram o que, pessoal? Nômades. Lembra dos primeiros grupos humanos que eram nômades? Que viviam se deslocando de local em local atrás de quê? Da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. A partir de então, eles vão começar a fixar moradias aqui. E a fixação, o fixar dessas moradas aí vai dar origem a quê? Ao sedentarismo. Ele vai se sedentarizar, ele vai passar mais tempo em um determinado local. Um exemplo que a gente tem para a gente entender é nós. Nós somos sedentários, ou seja, nós vivemos aqui, não só sedentários porque não praticam um exercício, uma atividade física ou outra coisa desse tipo, mas nós somos sedentários porque nós temos moradas fixas, né? Nós podemos viajar, trabalhar em outro local e tudo mais, passar
um tempo fora, mas nós moramos em um local fixo, beleza? Então, a partir de então, nós somos sedentários, nós nos sedentarizamos. E é isso que vai acontecer com essas primeiras sociedades aqui, que eram nômades, viviam ali naquele processo, e a partir de então agora moram fixamente em um determinado local. E aí eu separei, dá para entender? Mesopotâmia, entre rios, né? Berço da civilização, porque vai surgir as primeiras civilizações ali, e algumas características que eu separei aqui para vocês das primeiras civilizações, né? Características das primeiras civilizações. Exemplo, sedentarização. Você tem que gravar essas palavras todinha aí para a gente gravar, não, entender, tentar fixar na sua mente para você entender toda vez que você vê elas. Sedentarização, ou seja, o ser humano passa a morar mais tempo no mesmo local. Por quê, pessoal? Uma coisa está ligada à outra. A sedentarização vai ser proporcionada, vai ser causada, vai ser determinada pelo quê? Agricultura, pelo processo de agricultura. Mas não é uma agricultura qualquer, é uma agricultura de regadio, ou seja, eles precisavam da água dos rios para desenvolver essa agricultura, beleza? Essa agricultura era sustentada pela atividade hidráulica dos rios, né? Construção de canais, né? Construção de diques para evitar que as cheias do rio avançasse, né? Nas cidades, na civilização ou nas áreas agricultáveis, ou seja, onde estava se desenvolvendo a agricultura, beleza? Então isso aí, a agricultura de regadio, que vai proporcionar também uma pecuária de regadio, ou seja, a criação de animais, que esses animais vão vir para esse território em busca de alimentos, eles vão achar melhor o quê? Vamos cuidar, né, desses animais, né? Vamos dar alimento para esses animais e vamos começar a domesticar esses animais, criar esses animais. A partir de então ele vai dar o quê? A carne, o leite, o couro, tudo para poder, o transporte, né, o desenvolvimento do arado, tudo vai poder ajudar aí no trabalho de sedentarização e construção das primeiras cidades, das primeiras civilizações, beleza? A escrita vai ser bastante importante, pessoal. Por que a escrita é bastante importante? Porque você registra tudo. Só falar, você quando está falando, você não tem a noção. Se tudo que eu estivesse falando aqui não tivesse escrito e você não tivesse registrado, depois de um tempo você poderia se esquecer, nós poderíamos esquecer. Mas a escrita vai ser fundamental, por quê? Porque através dela, da necessidade de se calcular, né? De fazer um processo de contagem dos produtos, quantos produtos eu irei colher, né, nessa próxima safra, nessa safra que passou, eu colhi quantas sacas, né, de trigo, 50, na próxima eu vou colher quanto? 60, 40, ou seja, eu tenho que saber fazer essa contabilidade, essa contagem, e a partir daí eu vou precisar anotar em algum lugar, vou precisar fazer o quê? Registros, e a partir de então vai surgir o quê? A escrita. Aí também vai surgir o quê? Uma divisão do trabalho. Nem todo mundo vai plantar, nem todo mundo vai ficar ligado à agricultura, nem todo mundo vai ficar ligado à pecuária. Umas pessoas irão plantar, outras pessoas irão criar animais, né? Outras pessoas irão construir roupas, sapatos, construir moradias, casas e tudo mais. Ou seja, então começa um desenvolvimento do quê? Da divisão do trabalho, a divisão social do trabalho. Cada grupo vai ficar responsável por um tipo de atividade econômica, de trabalho. Beleza? Outra situação, o comércio, pessoal. E era um comércio amonetário. O que é isso, professor? Que bicho é esse? Era um comércio que não existia dinheiro, né? Não era a base de dinheiro, como é feito hoje. Você vai em um determinado local, você dá uma quantia em dinheiro e ele te dá o produto. Naquele período ali, o comércio era a base de trocas, era uma espécie de escambo. O que é escambo, professor? É a troca de um produto por determinado produto. Isso é o escambo. Então, naquele período, você se trocava ali um leite, um porco, né? Uma vaca, por trigo, por feijão, por arroz, né? E assim por diante. Então, você ia trocando produtos por produtos. Você poderia trocar o quê? Você precisava de uma sandália, uma roupa e assim por diante, você levava ali não sei quantas sacas de trigo, né? Levava um porco, levava um bezerro e assim por diante. Então, era assim as trocas comerciais. Depois de um tempo vai surgir o quê? Os metais, né? O ouro, a prata, o próprio ferro, e serão trocados também como uma forma de moeda, né? O metal, o ouro, a prata e assim por diante seriam trocados por esses produtos, né? O trigo, o arroz, a cevada, o porco, o bezerro e assim por diante. Beleza? É um tipo primitivo de comércio, ou seja, primeiras
relações comerciais. E aí precisa de uma organização. Essa sociedade precisa de uma organização, alguém que mande. E quem é que manda? Quem é que manda vai representar uma figura, vai representar o Estado, né? Ou seja, um líder, ou seja, um rei, né? Que ele vai começar a mandar, determinar o que vai ser feito, como vai ser feito, o que vai se proteger, como vai se proteger, quais as terras que serão conquistadas, ou seja, isso é um líder, e um líder que nesse período vai ser conhecido como rei, o patesi, beleza, pessoal? Então, tudo isso aí vai estar envolvido, né? A construção do quê? De um Estado. Então, sedentarização, leva a agricultura, leva a pecuária, leva ao registro, que é a escrita, leva uma divisão do trabalho, leva uma troca comercial de produtos, leva o quê? Uma organização social, ou seja, um líder que ele vai determinar toda a organização daquela comunidade, daquela sociedade. Uma religião. A religião tem um papel muito importante, principalmente nesse período. A religião será, o Estado será teocrático, ou seja, um Estado que tem a presença de Deus ali, uma teocracia, um Estado ligado à religião, ligado a Deus. E o rei, diferentemente do Egito, ele não será um próprio Deus, mas ele será um representante dos deuses na terra. E aí uma desobediência a ele também será uma desobediência ao próprio Deus, a Deus também, aos deuses da época. Deu para entender a ideia? Então a religião ela vai afirmar essa autoridade real, essa autoridade do rei ali naquele local, beleza? Outra coisa também, a civilização. E aí tudo isso aqui vai chegar nisso aqui, na formação da civilização. Prosseguindo, pessoal, aí nós temos a Mesopotâmia, né? A imagem da Mesopotâmia, ela está aqui no Oriente Médio, próximo à Turquia, próximo à Síria, né? Ela é localizada, nós temos aqui o rio Tigre, certo? E o rio Eufrates. O que vai acontecer, pessoal? Ela está localizada hoje, onde nós vemos aí falar sobre dois países, o Irã e o Iraque. Aonde estão esses dois países, Irã e Iraque, que estão esses rios, né? O Tigre e o Eufrates, e ali que se formaram as primeiras civilizações. Isso, o povoamento dessa região começa há 8, 9 mil anos atrás, mas o desenvolvimento dessas cidades começa mais ou menos há 4 mil anos atrás. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A Mesopotâmia era uma região do Oriente Médio, muito fértil por conta da cheia desses rios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, né? Não temos aqui. Essa condição favoreceu para o surgimento de importantes civilizações. E aí foram as várias civilizações que vão surgir aí, que nós estudaremos no próximo momento. Beleza, pessoal? Mas prosseguindo, no nosso próximo slide, nós iremos ver algumas características. Olha só, nessas civilizações, nesse período, e não só elas, vai se desenvolver um tal de modo, peguem essa ideia, essa palavrinha, modo de produção asiático. Ela tinha algumas características básicas, né? Características fundamentais. As terras pertenciam ao Estado. Me perdoem, eu botei Estado com letra minúscula aqui, mas esse Estado é com letra maiúscula, ou seja, ao governo. Beleza, pessoal? Então, as terras pertenciam, não eram particulares, não eram privadas, era do Estado, era do rei, do representante real. Por isso que ela é um império teocrático. Eram teocracias, né? Ou seja, impérios ligados à religião, a Deus, né? Deus como centro daqui, do mando de tudo, certo? Era uma autoridade real ali, toda sustentada na postura real do rei, certo? Uma produção agrícola, ou seja, uma produção agrícola mais diferenciada, pessoal. Produção agrícola e pecuária de regadio, ou seja, eles necessitavam dos rios para desenvolver essa produção agrícola e pecuária. Aonde se fixavam? Se fixavam próximos a grandes rios. E aí nós temos o exemplo do rio Nilo, o rio Tigre e o Eufrates, o rio Jordão. Foram sociedades que vão se desenvolver ali próximo a esses rios, né? No Nilo, a civilização egípcia, que a gente estudou semana passada, né? O rio Tigre e Eufrates, a civilização da Mesopotâmia, Rio Jordão, os hebreus e assim por diante, beleza?
Localização numa área conhecida como crescente fértil. Eu peço que volte um pouquinho aquele slide rapidinho, só para me mostrar um negócio. Essa parte aqui, ó, mais esverdeada, né, é conhecida como crescente fértil, porque ela vai se assemelhar, uma região que vai se assemelhar ao quê? A uma lua crescente. E fértil porque suas terras eram bastante férteis, né? Então nós temos aqui parte do Egito, nós temos aqui a parte da Mesopotâmia, pegando também a parte do Rio Jordão aqui, certo? Na Palestina e tudo mais. Então é chamado de crescente fértil por conta dessa imagem, né, dessa ideia de uma lua crescente e por suas terras serem bastante férteis. Bom, mas voltando aí, pronto. Aí a localização é essa, que eu avisei para vocês, que eu disse para vocês, e é uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos, né? Ou seja, as classes sociais com quase nenhuma mobilidade social, ou seja, quem estava abaixo de uma determinada camada social raramente poderia subir e raramente poderia descer essa camada social. Isso se dava pelo nascimento. Se eu nasci numa camada social de nobres, eu vou nascer e morrer nobre. Eu não vou me tornar escravo, a não ser que seja por um conflito, uma guerra, ou minha civilização seja dominada. Aí eu poderia me tornar um escravo, mas por nascimento, não, né? Se eu nasci como sacerdote, eu vou nascer e morrer ali naquela classe social de sacerdotes e assim por diante. Se eu nasci como um rei, eu dificilmente vou ser um servo, um outro membro, a não ser que seja conquistado em um período de guerra. E vão acontecer muitas guerras aí na região da Mesopotâmia. Prosseguindo, a economia da Mesopotâmia. Então, basicamente, nós temos aqui uma ilustração que ela vai mostrar, né, a importância do rio, né, das águas, para o desenvolvimento da navegação, para o desenvolvimento da agricultura e para a criação de animais, né, nós estamos vendo ali. E aí ela vai proporcionar o quê? A construção, a fixação, a sedentarização aí de pessoas próximas a esses rios. Beleza, pessoal? Então tudo isso aí vai ser importante, né? Nós vemos aí a extensão grande do rio. Por isso que elas são chamadas de civilizações fluviais, hidráulicas. Fluviais porque são próximas a rios grandes, né? Grandes rios. E hidráulicas porque elas vão necessitar da água para poder desenvolver a sua agricultura, a sua pecuária e assim por diante. Bom, a base da economia da Mesopotâmia era a agricultura e a pecuária de regadio. Não esqueçam disso. Por quê? Porque dependiam da água. Também existiam as atividades artesanais. A partir do momento, a atividade artesanal é o quê? É quem vai produzir o calçado, quem vai produzir uma ferramenta para trabalhar ali na terra, um vestuário, uma roupa e assim por diante. Isso é o artesanato que se fala naquele período, certo? O comércio, aquele que eu falei para vocês do escambo, né? Ou seja, a troca de um produto por outro, né? E essa troca de produtos geralmente era com povos ali da redondeza, como persas, egípcios, fenícios e outros povos também. Continuando, a política, pessoal. A política na Mesopotâmia era uma teocracia, né? Ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos do rei, né? Poder real, que era um representante de Deus na terra, né? Era isso a ideia, ou seja, um poder teocrático concentrado ali nas forças divinas do rei. O rei não era Deus aí na Mesopotâmia. No Egito, sim, ele era um Deus, o faraó era um Deus, mas na Mesopotâmia ele era um representante, um sacerdote de Deus. Por isso que era uma sociedade teocrática, um governo teocrático, né? Onde o poder real era divino, sendo o rei o principal representante dos deuses. Observe direitinho também que era uma sociedade o quê? Quando eu falo dos deuses, era uma sociedade politeísta. Qualquer desobediência a ele era considerada desobediência também aos deuses. As civilizações da Mesopotâmia estavam divididas em cidades e estados. Mais uma característica da política aí das sociedades mesopotâmicas. Era o quê? Cidades e estados. Então vão surgir várias cidades com o seu governo próprio, com o seu rei, com o seu representante, né? Com as suas leis, com as suas regras. Isso é a característica de uma cidade-estado. É uma cidade que tem o seu governante próprio, as suas regras, as suas leis e tudo mais. Beleza? E aí, na Mesopotâmia, vão surgir várias cidades-estados. Várias, Babilônia, né? Acádia, Uruk,
e assim por diante. A gente vai estudar isso tudinho com mais detalhe. Prosseguindo, e aí a estrutura, né? A estrutura da sociedade na Mesopotâmia. O rei ficava no topo ali, né? No topo da pirâmide social da Mesopotâmia. Abaixo dele tem aqui a nobreza, né? Aqueles que pertenciam ao quê? Aos melhores, aos donos das melhores terras, né? Não existia uma propriedade privada, mas que tinham as melhores localizações das melhores terras e assim por diante. A família real, né? Membros da família real, tudo estavam aqui, né? Era chamada nobreza. E aí vinha o quê? Aqueles que iam defender as terras, que eram os soldados, né? Era uma terra muito cobiçada, no período que existia essa limitação de produtos, né? Alimentares, alimentícios, que se desenvolvia somente nessas regiões. Então, outros povos que vinham de regiões desérticas ou montanhosas, desejavam o quê? Escravizar essas populações e fazer com que eles trabalhassem, fornecessem produtos alimentícios, alimentares para eles, as riquezas, né, os metais preciosos e tudo mais para eles, beleza? Então, existia a necessidade de quê? De soldados, certo? O escriba, que era justamente aquele único aí na Mesopotâmia que detinha, né, a arte de escrever, de registrar, de anotar quantos produtos, né, quantas sacas de trigo, quantos bois eu tenho na minha disposição, à disposição do reino, né, quantos bezerros, vacas e tudo mais eu tenho à disposição do reino. Então o registro era muito importante e era feito pelo escriba. O artesão, aquele que produzia os produtos, né, cestas, cestarias, roupas, calçados, ferramentas para trabalhar na agricultura, né? Armamentos para os soldados. Então, esses eram os artesãos, né? Os artesãos, perdão. Os camponeses, né? Os camponeses é aquele que trabalhava com a terra, né? Que trabalhava no campo, que desenvolvia a agricultura, que desenvolvia a pecuária e que ia fornecer a alimentação, abastecimento alimentar aí para todas as classes sociais, inclusive as escravas também. E embora, volto a repetir, como repeti na aula passada, embora aqui destaque a maior parte da nossa pirâmide social aqui, da Mesopotâmia, não se constituía também a maior quantidade de pessoas aqui. Não quer dizer, porque aqui está alargado, representando uma ideia de quantidade, não quer dizer que os escravos eram maioria aí nesse período. Não, de forma nenhuma. Os escravos, eles poderiam ser até minoria, poderia ser até menos que a população como um todo, como um conjunto geral, certo? Porém, existia, mas era um escravo mais de fazeres domésticos, ajudava no campo, em outras coisas, mas não era um escravo de exploração. Lembrando que uma das características da sociedade, no modo de produção asiático, que todas as terras pertenciam a quem? Ao rei, e todos trabalhavam de forma, eram convocados, toda a sociedade era convocada para trabalhar nas obras públicas, construção de canais, de diques, de templos, né? E lá existia um templo muito interessante chamado Ziggurat. A gente vai entender o que é esse templo chamado aí Ziggurat. Beleza? Sociedade, ok. Religião, era uma religião politeísta, né? E aí nós temos alguns deuses, ou seja, era uma religião politeísta, antropomórfica, né? Lembrando que a gente estudou um pouquinho disso aí na aula sobre o Egito. No Egito a religião era o quê? Zoomórfica, antropomórfica e zoantropomórfica, a mistura, né? Zoomórfica, os deuses eram o quê? Figuras de animais. Antropomórfica, os deuses eram representações de quê? De homens, e a mistura dos dois deuses, com figuras representando homens e animais juntos, ligados, né? Formando mesmo corpo, era antropozoomórficas. Beleza, pessoal? Mas na religião mesopotâmica, não, era só antropomórficas, né? E eles tinham características tanto físicas, como a do ser humano, quanto também a sua personalidade era também semelhante aos seres humanos. O que é isso, professor? Eles tinham raiva, eles sentiam alegria, os deuses, né? Daquele período da Mesopotâmia, eles sentiam alegria, raiva, ódio, vingança, paixão, amor, tudo isso aí, todo o sentimento do ser humano também era presente nos deuses da Mesopotâmia. Nós temos alguns aqui. Anu, ou Deus Pai, né? Inanna, deusa do amor e da guerra. Olha só, amor e guerra. Enlil, deus dos ventos. Enki, deus das águas doces. A água era bastante importante, tinha um deus representando ela. Sim, Nana, deus da lua.
né? E Shamash, Deus do Sol. Ou seja, são alguns deuses aí que nós tínhamos aí na civilização mesopotâmica. Prosseguindo, a escrita, né? A escrita era bastante importante, né? E aí nós temos uma escrita chamada cuneiforme. Era feita por um estilete que deixava a ideia de cunha, uma cunhazinha, um estiletezinho, que deixava esses sinais aqui, ó. Isso aqui era um tablete de argila, onde eles faziam esse tablete de argila, fazia a sua escrita ali, colocava no sol para poder secar e depois guardava isso aí como forma de registro. Então era assim que se desenvolveu a escrita egípcia, né? Eram ideogramas, ou seja, dava ideias, né? Inicialmente dava ideias de objetos, é igual aqueles, se eu não estou enganado, é memes, né? Que a gente usa, né? Que tem aquela mãozinha dando um joinha, né? A mãozinha para baixo dando um sinal negativo, um rostinho fazendo um sorriso, um rostinhozinho, aquela bolinha amarelinha, um rostinhozinho, com os olhozinhos em forma de coração mandando beijinho, significa, ou seja, significa, tem um significado cada um daqueles desenhos, né? Então, naquele período eram usadas representações que davam ideias, né? Ideias como eu falei para vocês. E aí, depois de um tempo, ela vai evoluindo e formando sinais que vão significar o quê? As ideias, as palavras, né? E assim por diante. Então, olha só, na Mesopotâmia se desenvolveu um tipo de escrita chamada cuneiforme. Lembre bem dessa palavra. Feita com estilete em forma de cunha, em um tablete de argila. O responsável por essas escritas eram os escribas. Então o escriba era o responsável por fazer esse tipo de escrita aqui. Era só ele que tinha esse conhecimento, né, que desenvolveu esse conhecimento aí da escrita. Ela era utilizada para vários tipos de registros, desde os registros, né, para registrar os produtos agrícolas, né, na área da pecuária, como também os feitos dos nobres, dos reis e assim por diante. Prosseguindo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre a civilização da Mesopotâmia e vai falar sobre os povos dali dessa importante civilização. Mas vamos corrigir os exercícios da semana passada, né? Como estava dividida a sociedade egípcia? Estava dividida em castas, né? Aquelas sociedades com pouca mobilidade social. O faraó e sua família estavam no topo da sociedade. Logo abaixo vinham sacerdotes, nobres, escribas, soldados, camponeses e artesãos e os escravos. Estou errando essa palavra que só hoje, mas corrigindo. Segundo, pessoal, como era a religião egípcia e quem foi Akhenaton, né? Lembra do tal Akhenaton? Lembre-se, você nunca mais vai esquecer. Lembra que você tinha um professor que tinha aulas no Educalive, também na sua escola e tudo mais, que ele fez essa ideia, né? Quando eu tiver um filho, eu vou chamar ele de Akhenaton, que é a mistura de Tomás com Aquino ao contrário. Aí você nunca mais vai esquecer isso aí de Akhenaton, né? Que também tinha o nome de Amenófis. Ele era Amenófis e vai mudar o nome dele para Akhenaton em homenagem ao deus Aton, né? Então, era politeísta, porém, no governo de Amenófis IV, Akhenaton, foi determinado o culto a Aton, transformando a religião em monoteísta. Foi um período curto, apenas na dinastia, no reinado de Akhenaton, e depois ela volta a ser politeísta novamente. Quem unificou o Alto e o Baixo Egito, se tornando o primeiro faraó, foi Menes. Beleza, pessoal? Tranquilo aí. Quais eram as escritas do Antigo Egito e qual a mais utilizada pela população? Hieroglifos, os hieroglifos, as primeiras escritas. A hierática, as escritas sagradas. E a demótica, aí eu falei para vocês, lembra da ideia de demo? Demo do grego significa povo, certo? E a demótica, que era a escrita mais utilizada pela população. Onde se localizava o Egito Antigo e qual era a importância do rio Nilo? Resposta, presta atenção na resposta. Se localizava e se localiza. A civilização egípcia deu origem ao país do Egito que conhecemos hoje, né? E se localiza no norte do continente africano, é ali na África, certo? Onde hoje é o atual Egito. O rio Nilo, desde os primórdios, ou seja, desde os primeiros tempos da civilização egípcia,
foi importante para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da navegação, atividades que até os dias atuais são importantes no Egito. Prosseguindo, para a gente encerrar, 5 questõezinhas aí para você trabalhar durante essa semana, viu? Quais as características gerais do modo de produção asiático? O que significa Mesopotâmia e onde se localizava tal região? Religião ali, mas tira aquela religião ali, foi na hora da digitação. É região, certo? Qual era o tipo de escrita realizada na Mesopotâmia? Como e onde eram feitas? O que significa a agricultura e a pecuária de regadio? Como era a religião? Agora sim, a religião da Mesopotâmia e como estava dividida a sua sociedade. Pessoal, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Nosso referencial bibliográfico nessas páginas do nosso livro aí, da 56 a 71. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.